Você já parou para pensar que dentro da sua mente existe um poder capaz de transformar absolutamente tudo em sua vida? Um poder que pode mover montanhas, abrir portas que ninguém mais consegue abrir e criar oportunidades que você jamais imaginou? Hoje, você vai descobrir como despertar esse poder, controlar seus pensamentos e usar a força da sua mente para conquistar tudo o que sempre sonhou. Mas antes de mergulharmos nessa jornada de transformação, eu quero que você faça uma coisa. Se inscreva no canal agora, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual é o maior sonho que você deseja realizar. Porque este vídeo não é apenas sobre motivação, é sobre ação, fé e a decisão de nunca mais se contentar com menos do que você merece. Cada palavra que você ouvir aqui vai desafiar você a refletir. Você está vivendo ou apenas existindo? E se hoje fosse o seu último dia, o que você faria para conquistar sua grandeza? Prepare-se para uma jornada intensa e transformadora, cheia de histórias, insights e práticas que vão acordar o gigante que existe dentro da sua mente. Se você está pronto para transformar seus pensamentos em realidade, comece agora. Inscreva-se, deixe seu like e comente abaixo. Porque o poder de mudar sua vida começa dentro de você, neste exato momento. Vamos juntos despertar sua mente, ativar seu potencial e conquistar a vida que você merece. Havia um homem chamado Carlos, que todos os dias caminhava pelas ruas da cidade, com o coração cheio de sonhos, mas os olhos carregados de dúvidas. Ele acreditava que o mundo era maior do que ele e que suas ambições eram apenas fantasias. Mas dentro de Carlos havia algo que ele ainda não conhecia, um gigante adormecido dentro de sua mente. Certa manhã, enquanto olhava para o espelho, sentiu uma inquietação que não podia ignorar. E se tudo que sempre desejei pudesse se tornar realidade? Pensou ele. Essa pergunta ecoou na sua mente, provocando uma inquietação saudável, aquela que desperta a força adormecida. Napoleon Hill diria: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. E naquele instante, Carlos percebeu que o seu desejo não era pequeno, era a chama que poderia iluminar sua própria vida. Ele respirou fundo, olhou no espelho e disse para si mesmo: eu sou capaz de transformar meus pensamentos em realidade. A partir daquele dia, cada pensamento de medo e dúvida começou a ser substituído por imagens de vitória e realização. Carlos começou a escrever suas ideias, a estudar, a planejar pequenas ações que o aproximavam do seu sonho. Ele descobriu que o gigante da mente não precisava de força física, mas de atenção, fé e ação constante. E você, leitor ou espectador, sente esse gigante dentro de você? Ele está esperando que você faça uma escolha simples, mas poderosa. Agir, pois tudo o que você deseja já existe na sua mente. Resta apenas acreditar e despertar para a grandeza que é sua por direito. Após aquele instante frente ao espelho, Carlos começou a perceber que a vida não era feita apenas de sonhos soltos, mas de ação guiada pela fé. Ele se lembrava das palavras que lera de Napoleon Hill. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E algo dentro dele começou a se mexer, como se uma força invisível dissesse: você está pronto para despertar. Os dias seguintes não foram fáceis. Carlos enfrentou dúvidas, olhares céticos de familiares e amigos, e aquela voz interior que insistia em dizer: talvez você não consiga. Mas ele se lembrou da pergunta que mudara sua vida: e se tudo que sempre sonhei estivesse ao alcance da minha mente? Foi nesse ponto que ele decidiu agir com fé inabalável. Ele começou a escrever seus objetivos em um caderno, detalhando cada passo como se já tivesse alcançado cada meta. Cada palavra que escrevia era uma declaração de poder. Eu sou capaz. Eu mereço.
nada vai me deter. Certo dia, Carlos teve a oportunidade de apresentar uma ideia inovadora para um pequeno grupo de investidores. A ansiedade tentou dominá-lo, mas ele fechou os olhos, respirou fundo e repetiu mentalmente: "O universo está conspirando a meu favor." Ao abrir os olhos, sentiu algo mudar dentro de si. A confiança tomou conta de cada músculo do corpo e ele falou com convicção, com clareza, com força e paixão. O que antes parecia impossível agora era uma possibilidade real, porque a fé havia transformado o medo em coragem e a coragem em ação. Mas Napoleon Hill nos lembra: a fé é a estrela guia que ilumina o caminho da mente. Carlos entendeu que a fé não é uma emoção passageira. É uma decisão diária, uma disciplina mental de acreditar, mesmo quando a realidade ainda não corresponde aos seus desejos. Então ele se questionou: se a fé pode mover montanhas, qual é a minha montanha? Ele percebeu que a maior montanha que precisava mover não estava lá fora, mas dentro dele mesmo. A dúvida, o medo, a procrastinação e o apego à segurança. Carlos começou a agir todos os dias, mesmo que fossem pequenos passos. Estudar, planejar, conversar com pessoas que poderiam ajudá-lo, meditar e refletir sobre cada desafio. A cada ação, sentia seu espírito mais leve e sua mente mais forte. Ele descobriu que a fé verdadeira gera ação e que a ação constante gera resultados, pequenos no início, mas inevitáveis ao longo do tempo. No fim do dia, ao olhar novamente no espelho, Carlos não via apenas um homem comum. Via alguém que estava despertando para o poder da mente, alguém que compreendia que a verdadeira riqueza começa dentro de nós. Ele sorriu, sentiu gratidão e repetiu mentalmente: "Eu sou capaz, eu sou merecedor, nada poderá me parar." E você que lê ou escuta esta história, pergunto: você tem coragem de alimentar sua fé todos os dias? Você acredita no poder da sua mente mais do que nos seus medos? Pois cada pensamento que você cultiva é uma semente que um dia se transformará em colheita. Os dias de Carlos seguiam intensos. Cada manhã era um novo teste de coragem e determinação. Mas ele percebeu que para conquistar o mundo lá fora, precisava primeiro enfrentar o mundo dentro de si. E não há batalha mais silenciosa e profunda do que a luta contra a própria dúvida. Certo dia, enquanto caminhava sozinho por um parque, ele parou diante de um espelho instalado em um muro, um reflexo inesperado de sua própria imagem. Carlos olhou fixamente para si mesmo e se perguntou: quem é este homem que encara o mundo todos os dias, mas ainda duvida de sua própria força? Napoleon Hill dizia: olhe no espelho e diga para si mesmo que você é capaz. A mente obedecerá às palavras que você fala. E foi exatamente isso que Carlos fez. Ele falou alto, sentindo cada sílaba ressoar em sua alma. Eu sou digno, eu sou capaz, eu mereço toda a prosperidade que desejo. Nesse momento, uma mudança começou a acontecer. Cada célula do seu corpo respondeu à força da afirmação. O medo recuou, dando espaço para confiança, coragem e determinação. Carlos percebeu que o verdadeiro poder não está nas circunstâncias externas, mas na imagem que cultivamos de nós mesmos. Nos dias seguintes, ele começou a aplicar esse exercício diariamente. Antes de qualquer reunião, de qualquer desafio, de qualquer decisão importante, ele olhava no espelho e repetia suas afirmações. Lentamente, a voz da dúvida ia ficando menor, enquanto a voz da certeza crescia. Ele começou a perceber que cada pensamento positivo gerava ação consistente, e cada ação consistente transformava a realidade ao seu redor. Mas a vida, como sempre, gosta de testar aqueles que estão despertando. Uma grande oportunidade apareceu. Um projeto arriscado que poderia definir sua carreira. Carlos sentiu o medo se aproximar, mas desta vez ele não recuou. Em vez disso,
respirou fundo e olhou no espelho. Eu sou capaz de transformar meus pensamentos em realidade. Nada vai me deter. Essa simples prática, que parecia tão pequena para quem olhava de fora, tornou-se a âncora da sua mente, fortalecendo-o contra críticas, rejeições e dificuldades. Carlos começou a compreender que autoestima não é sobre orgulho ou arrogância, mas sobre reconhecer o valor que existe em cada pensamento e em cada ação. E você que lê esta história, já se olhou no espelho hoje e realmente reconheceu o seu próprio valor? Já percebeu que a riqueza, a força e o sucesso que você deseja são reflexos da forma como se enxerga e se trata? Pois enquanto a mente permanecer fraca, os sonhos continuarão fora de alcance. Mas quando a mente é forte, nada pode impedir a realização. Carlos continuava sua caminhada, sentindo-se mais leve, mais forte e mais consciente de que o caminho da conquista começa com a imagem que cultivamos de nós mesmos. Ele sabia profundamente que cada passo dado com autoestima e fé inabalável o aproximava de uma vida de abundância e propósito. Após semanas de prática diante do espelho, de afirmações poderosas e de cultivo da fé, Carlos sentiu que algo dentro dele tinha mudado. Mas como Napoleon Hill sempre dizia, desejo, fé e pensamento positivo são apenas sementes. A colheita exige ação. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, Carlos recebeu uma notícia que poderia mudar sua vida. Uma oportunidade de apresentar um projeto inovador que ele havia planejado meticulosamente. Mas havia um problema. O prazo era curto, a competição acirrada e muitos já duvidavam de sua capacidade. Carlos sentiu o medo bater à porta, mas não por muito tempo. Ele respirou fundo, lembrou-se das palavras que lera tantas vezes e disse para si mesmo: o universo está conspirando a meu favor. Eu sou capaz de transformar meus pensamentos em realidade. Nada vai me deter. Ele sabia que cada minuto perdido era uma chance desperdiçada. Não havia tempo para esperar pela coragem perfeita ou pelas condições ideais. A ação precisava ser imediata. Carlos começou a trabalhar com intensidade. Ele revisou cada detalhe do projeto, antecipou perguntas difíceis, praticou suas respostas, visualizou o sucesso e sentiu cada vitória como se já tivesse acontecido. Durante horas, ele se concentrou, ignorando distrações, críticas e dúvidas externas. No caminho, enfrentou inúmeros obstáculos. Um de seus aliados mais confiáveis desistiu, deixando-o sozinho para enfrentar o desafio. Mas Carlos lembrou-se de que a verdadeira grandeza não depende da presença de outros, mas da força que reside dentro de cada indivíduo. Ele se apoiou em sua mente, sua fé e sua determinação. Ao apresentar seu projeto, Carlos falou com uma confiança que surpreendeu a todos. Cada palavra transmitia clareza, coragem e visão. Ele havia transformado o medo em combustível e a hesitação em ação concreta. A plateia sentiu sua energia e a reação foi imediata. O projeto foi aprovado e Carlos começou a colher os primeiros frutos de sua perseverança. Napoleon Hill afirmava: a oportunidade vem disfarçada de dificuldade. Carlos percebeu que todos os desafios, os atrasos, as críticas e as dúvidas não eram obstáculos, mas testes. Cada um deles fortalecia sua mente, refinava seu caráter e aumentava sua capacidade de agir sob pressão. Mais do que isso, Carlos começou a compreender uma verdade universal. Agir não é apenas executar tarefas, é alinhar pensamento, emoção e vontade com propósito definido. Cada passo que ele dava era movido por intenção, cada movimento refletia disciplina e cada decisão demonstrava coragem. Enquanto caminhava sozinho depois da apresentação, refletindo sobre sua vitória, ele percebeu que o mundo não é conquistado apenas por aqueles que sonham,
mas por aqueles que transformam sonhos em ação imediata. E cada vez que uma oportunidade surgia, ele não hesitava. Ele sabia que procrastinação é o inimigo silencioso da mente vencedora. Carlos também descobriu que a ação imediata multiplica a confiança. Cada passo dado sem hesitação aumentava sua convicção de que ele podia enfrentar qualquer desafio. Ele começou a escrever em seu caderno diário: "Cada ato de coragem me aproxima da vida que desejo. Nada me deterá. Eu sou a força da minha mente." No fim daquele dia, enquanto observava o pôr do sol, Carlos entendeu algo profundo. A ação transforma pensamentos em realidade, sonhos em conquistas e medo em poder. Ele se tornou o mestre da própria mente, e a mente se tornou o motor que impulsionava cada aspecto de sua vida. E você, que lê esta história, está esperando o momento perfeito para agir? Ou está deixando que o tempo e as circunstâncias ditem o ritmo da sua vida? Pergunte-se, se hoje fosse o último dia para realizar seus sonhos, você estaria esperando ou agindo agora? Carlos escolheu agir, e é exatamente essa decisão que diferencia os vencedores dos que apenas sonham. Pois como Hill dizia, o vencedor nunca desiste e o desistente nunca vence. Depois da conquista de seu primeiro grande projeto, Carlos sentiu uma onda de confiança, mas logo percebeu que o sucesso nunca é linear. A vida tinha mais desafios esperando por ele. E agora ele compreendia que vencer não é apenas agir uma vez, mas agir repetidamente, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Ele se lembrava das palavras de Napoleon Hill: "A vitória pertence àquele que persiste quando todos os outros desistiram." E Carlos começou a aplicar isso em cada aspecto da sua vida. Ele percebeu que obstáculos, críticas e fracassos não eram sinais de derrota, mas sim o teste da sua determinação e força mental. Certo dia, uma situação difícil surgiu. Um projeto crucial começou a enfrentar problemas inesperados, e parceiros que antes o apoiavam começaram a duvidar de suas capacidades. Muitos teriam recuado, mas Carlos lembrou-se de que persistência não é teimosia. É uma decisão consciente de continuar avançando apesar das adversidades. Ele passou horas analisando cada detalhe, estudando, conversando com especialistas e refinando sua estratégia. Enquanto trabalhava sozinho, refletiu sobre todos os momentos em que poderia ter desistido na vida. Cada lembrança de medo superado se tornou combustível, cada fracasso passado, uma lição valiosa. Carlos começou a perceber algo que transformaria sua visão de mundo. A mente humana é capaz de realizar feitos extraordinários quando está determinada a persistir. A cada tentativa, mesmo que pequena, ele se aproximava da meta, e o mundo ao redor começava a responder. Pessoas que antes duvidavam agora viam um homem firme, disciplinado e focado. Em momentos de silêncio, Carlos se dirigia à sua própria mente. "Eu sou resiliente. Cada obstáculo que surge é uma oportunidade para me fortalecer. Eu não recuo. Eu avanço." A persistência trouxe recompensas inesperadas. Um detalhe que parecia perdido em meio ao caos se transformou em uma solução brilhante, salvando o projeto e consolidando sua reputação. Carlos sentiu a confirmação de que o sucesso não é obra da sorte, mas da mente que insiste, que não desiste e que aprende com cada tropeço. Ele também aprendeu que persistência exige paciência e visão clara do objetivo final. Não basta apenas continuar. É necessário saber por que se continua e ter a certeza de que cada esforço faz sentido dentro de um propósito maior. Cada manhã, Carlos acordava com a pergunta: "O que posso fazer hoje para me aproximar do meu sonho, mesmo que seja apenas um passo pequeno?" E assim, dia após dia, ele consolidava sua força mental.
Cada vitória mínima, cada obstáculo superado, aumentava sua confiança e reforçava suas afirmações. Nada vai me deter. Cada desafio me torna mais forte. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo. Carlos descobriu também que persistência cria hábitos poderosos. Ele começou a escrever suas metas com mais clareza, revisar seus objetivos diariamente, estudar incansavelmente e meditar sobre soluções criativas. Com o tempo, essas práticas se tornaram parte de sua rotina, tornando-se a base de sua mente vencedora. Mas a vida sempre testa aqueles que estão despertando para a grandeza. Houve momentos em que o desânimo parecia dominar, quando os recursos eram escassos e as críticas se tornavam ensurdecedoras. Nesse instante, Carlos aplicava uma estratégia simples, mas poderosa: retomar o foco no que ele podia controlar e alimentar sua mente com pensamentos de vitória. Ele percebeu que a persistência não é apenas ação repetida, mas ação guiada por uma mente firme e determinada, alimentada por fé, propósito e visão clara. Cada passo dado, mesmo que pequeno, aproximava-o do objetivo final. Cada queda se tornava aprendizado, cada dificuldade se transformava em força. Carlos entendia que a maioria das pessoas desiste porque espera resultados imediatos, mas ele havia aprendido o segredo da mente vencedora. Grandes conquistas exigem tempo, disciplina e persistência contínua. E então ele se perguntou: você está disposto a continuar mesmo quando tudo parece impossível? Você vai ceder às dúvidas ou vai persistir até que a vitória seja inevitável? Ao final de cada dia, Carlos anotava em seu diário: eu sou resiliente, eu sou forte. Cada desafio que enfrento me aproxima da grandeza. Eu nunca desisto, pois a vitória é mental antes de ser física. Ele havia aprendido uma verdade profunda: não é o talento, a sorte ou a circunstância que define o vencedor, mas a persistência que desafia todos os limites, supera todas as barreiras e transforma sonhos em realidade. Após meses de persistência, Carlos começou a perceber que não bastava apenas agir ou persistir. Era preciso alimentar a mente com pensamentos que refletissem aquilo que desejava atrair. Ele se lembrava das palavras de Napoleon Hill: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas agora compreendia que acreditar sozinho não era suficiente. Era preciso vibrar na mesma frequência do que se deseja. Certa manhã, enquanto caminhava pelas ruas ainda silenciosas da cidade, ele observou as pessoas apressadas, algumas felizes, outras tensas, algumas esperançosas, outras derrotadas. E então pensou: se a mente é um ímã, atraindo aquilo que vibra, que tipo de energia estou emitindo? A partir daquele momento, Carlos começou um exercício diário: preencher a mente com pensamentos de vitória, gratidão e abundância, mesmo quando os problemas pareciam insuperáveis. Ele escrevia diariamente: eu sou capaz, eu mereço, a prosperidade flui para mim de todas as formas, eu atraio oportunidades e pessoas que me ajudam a crescer. Cada palavra se transformava em energia e cada pensamento positivo começava a alterar sua percepção do mundo. Ele passou a notar oportunidades que antes pareciam invisíveis. Investidores interessados, parcerias inesperadas, soluções criativas que surgiam quando ele se concentrava em possibilidades e não em limitações. Napoleon Hill dizia: o que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. O que você imagina, você cria. Carlos começou a entender que a lei da atração não é mágica, mas sim uma resposta natural da mente humana quando alinhada à clareza, fé e ação. Um exemplo concreto aconteceu quando um projeto crítico parecia prestes a falhar. Carlos havia enviado uma proposta importante para um parceiro influente, mas não recebeu resposta imediata. Em vez de entrar em desespero,
Ele se concentrou em visualizar o sucesso da parceria. Ele imaginou cada detalhe: a reunião perfeita, a assinatura do contrato, o impacto positivo do projeto. Ele sentiu a energia da vitória como se já tivesse acontecido. Dias depois, o parceiro entrou em contato, surpreso com a qualidade do projeto, e aprovou a parceria. Para Carlos, não foi sorte, foi a mente alinhada à energia de vitória que atraíra aquilo que ele havia cultivado internamente. Ele também começou a perceber que pensamentos negativos e dúvidas atuam como ímãs de problemas e que energia de medo ou raiva apenas atrai mais dificuldade. Por isso, Carlos tornou-se vigilante sobre o que pensava e sentia. Sempre que surgia um pensamento de derrota, ele o substituía imediatamente por afirmações de força. Eu sou imbatível. O universo está alinhado com meus objetivos. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Carlos percebeu que a energia que emitimos transforma não apenas nossas experiências, mas também as pessoas ao nosso redor. Seus colegas, parceiros e até concorrentes começaram a reagir positivamente à sua presença e confiança. A mente positiva de Carlos irradiava uma força invisível, mas tangível, que influenciava o mundo à sua volta. Ele também descobriu que visualização e gratidão são ferramentas poderosas da lei da atração. Todas as noites, antes de dormir, visualizava os resultados que desejava: contratos fechados, reconhecimento, crescimento pessoal e espiritual. E sempre sentia gratidão, como se essas conquistas já fossem reais. A gratidão transformava o desejo em certeza e a certeza em realidade. Enquanto caminhava sozinho em um parque ao pôr do sol, Carlos refletia sobre tudo o que havia aprendido. Meu sucesso não é fruto do acaso. Ele nasce do poder da minha mente, da energia que cultivo e da fé que mantenho inabalável. Eu atraio o que vibro, e vibro vitória. E você, leitor ou espectador, já percebeu que cada pensamento que mantém hoje está criando o seu amanhã? Você está vibrando medo ou confiança, dúvida ou certeza, derrota ou vitória? Pois, como Hill dizia, a mente é um ímã de destino. Aquilo que você alimenta, você atrai. Carlos havia finalmente compreendido. A força da mente não apenas cria oportunidades, mas também transforma a vida inteira quando alinhada à fé, ação e energia positiva. Ele se tornava, a cada dia, um mestre da própria realidade, capaz de conquistar qualquer objetivo que sua mente concebesse. Carlos já havia descoberto o poder da mente, da fé e da persistência e começava a entender a lei da atração. Mas a vida tinha um novo teste. Ele precisava aprender a confiar inteiramente em si mesmo, mesmo quando todos ao seu redor duvidavam, criticavam ou simplesmente se afastavam. Um dia, uma oportunidade crucial surgiu: liderar um projeto de grande impacto, mas desta vez sem o apoio de ninguém. Seus parceiros desistiram, alegando riscos. Sua família, embora amorosa, estava preocupada e relutante. E amigos próximos começaram a questionar se ele estava exagerando em sua ambição. Carlos sentiu o peso do isolamento. A solidão era profunda e o mundo parecia tentar convencê-lo de que ele não conseguiria. Mas naquele momento, ele lembrou das palavras de Napoleon Hill: a mente que controla a si mesma é capaz de controlar qualquer circunstância. Ele respirou fundo e decidiu encarar o desafio com coragem absoluta. Caminhando sozinho pelas ruas da cidade, refletia: se posso conquistar meus pensamentos, posso conquistar o mundo. Cada passo se tornou um ato de afirmação. Cada decisão, um reflexo da força de sua mente. O isolamento, inicialmente assustador, revelou-se como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Sem depender de opiniões externas, Carlos pôde ouvir sua intuição com clareza. Cada decisão era tomada com base na visão de seu próprio propósito e no que sabia ser correto, e não na aprovação de outros.
Em dias de dificuldade extrema, quando parecia impossível avançar, Carlos repetia mentalmente: eu sou minha própria força. Minha mente é meu guia. Nada poderá me deter. Durante esse período, ele enfrentou falhas inesperadas, contratempos financeiros e desafios técnicos. Mas, diferentemente do passado, ele não se desesperava. Cada dificuldade se tornava um teste de resiliência e uma oportunidade de crescimento. Ele começou a perceber que caminhar sozinho não significava solidão, mas independência mental e força interior. Carlos também descobriu um princípio fundamental: o mundo só respeita aqueles que se respeitam e confiam em si mesmos. Quando ele começou a agir com segurança, mesmo sozinho, pessoas influentes passaram a notar sua determinação, não porque ele buscava aprovação, mas porque a confiança de quem domina a própria mente é visível e irresistível. Certa tarde, enquanto revisava o planejamento do projeto, ele se perguntou: o que é mais difícil, enfrentar o mundo sozinho ou enfrentar a própria mente cheia de dúvidas? Ele percebeu que a maior batalha de todos os tempos acontece dentro de nós mesmos, e vencer essa batalha é o verdadeiro triunfo. Napoleon Hill afirmava: os líderes de amanhã são aqueles que sabem agir sozinhos com confiança, mesmo quando ninguém acredita. Carlos compreendeu que cada passo que dava sozinho fortalecia não apenas sua mente, mas também sua coragem, sua disciplina e sua visão. Ele começou a cultivar um hábito diário: caminhar sozinho, refletir sobre suas metas e reafirmar mentalmente suas intenções de vitória. Ao longo desse período, sua vida começou a mudar de maneira silenciosa, mas poderosa. Pequenas vitórias se acumularam: um contrato fechado, uma inovação implementada, um elogio inesperado de alguém influente. Cada conquista, mesmo modesta, reforçava sua convicção de que a verdadeira força vem de dentro. Carlos também percebeu que caminhar sozinho cultivava outra qualidade essencial: resiliência emocional. Ele aprendeu a não depender da validação alheia, a lidar com críticas de forma construtiva e a transformar frustrações em aprendizado. Cada obstáculo que enfrentava sem apoio externo fortalecia seu caráter e ampliava sua capacidade de liderar e inovar. Em uma noite tranquila, ao contemplar as luzes da cidade, ele refletiu: a mente que domina a si mesma domina o mundo. Caminhar sozinho não é fraqueza, é o caminho do verdadeiro vencedor. Cada desafio enfrentado sozinho me torna mais forte, mais sábio e mais preparado para a vida que mereço. Então ele se perguntou, olhando para o céu estrelado: você tem coragem de confiar em si mesmo, mesmo quando ninguém acredita em você? Você está pronto para ser independente emocional e mentalmente, sabendo que o poder de mudar sua vida sempre esteve dentro de você? Carlos entendeu que o mundo recompensa aqueles que não se curvam diante da pressão externa, que confiam na própria mente e que continuam avançando, mesmo quando a jornada parece solitária. Ele finalmente compreendeu que a verdadeira liberdade e grandeza nascem da independência de pensamento e da força interior. Enquanto caminhava de volta para casa, ele sorriu para si mesmo, sentindo-se mais forte do que nunca. Sabia que os próximos desafios seriam maiores, mas também sabia que nada poderia derrotar alguém que aprendeu a caminhar sozinho com coragem, fé e determinação. Depois de meses enfrentando desafios, caminhando sozinho e conquistando vitórias com persistência, Carlos começou a perceber algo que ia além de contratos, prêmios e reconhecimento. O verdadeiro sucesso não é apenas externo, é interno. Ele lembrava das palavras de Napoleon Hill: riqueza é o reflexo do que você é por dentro. Uma mente rica atrai riquezas, uma mente limitada atrai escassez. Carlos passou a refletir sobre cada ação, cada pensamento e cada decisão que tomava.
Ele percebeu que a prosperidade verdadeira começa na mente e no espírito, antes de se manifestar no mundo físico. Certa manhã, enquanto caminhava por uma trilha cercada de árvores, Carlos sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Ele fechou os olhos e refletiu. Todo esforço, toda persistência, toda ação, para que servem se não há propósito e gratidão? Foi nesse instante que ele começou a integrar espiritualidade e sucesso em sua vida. Ele entendeu que ser bem-sucedido não é apenas acumular riqueza material, mas cultivar harmonia, propósito e significado. Cada pensamento positivo, cada ação guiada pela integridade e cada momento de gratidão se tornaram pilares de sua verdadeira riqueza. Carlos começou a meditar diariamente, não apenas para aliviar o estresse, mas para se conectar com sua mente superior e com o universo. Ele sentia que seus pensamentos positivos e a energia de vitória que cultivava não eram apenas força mental, eram espirituais. Cada visualização de sucesso vinha acompanhada de sentimento de gratidão profunda, como se já estivesse vivendo aquela realidade. A lei da atração, que Carlos já aplicava com ação e fé, ganhou uma dimensão espiritual. Ele percebeu que ao alinhar intenção, emoção e propósito, o universo respondia de forma ainda mais poderosa. As oportunidades surgiam, os parceiros certos apareciam e soluções criativas para problemas complexos brotavam quase que por inspiração. Em um projeto particularmente desafiador, Carlos enfrentou um grande contratempo financeiro. Ele poderia ter desistido ou se desesperado, mas em vez disso, ele fechou os olhos e repetiu: "Eu sou merecedor. A abundância flui para mim. Cada desafio me aproxima da realização do meu propósito." E então ele percebeu algo impressionante. Ao colocar fé, intenção e gratidão na sua mente, as circunstâncias começaram a mudar. Pessoas que antes resistiam passaram a colaborar. Problemas complexos começaram a se resolver. Portas que pareciam fechadas se abriram. Era a manifestação prática da espiritualidade do sucesso, uma demonstração clara de que a mente e o espírito são aliados poderosos. Carlos também entendeu que a riqueza verdadeira não é apenas dinheiro, mas equilíbrio emocional, mental e espiritual. Ele começou a investir em si mesmo, não apenas em habilidades técnicas, mas em seu caráter, ética, consciência e visão de vida. Cada livro que lia, cada mentor que encontrava e cada reflexão diária fortaleciam sua mente e espírito. Ele passou a ensinar essas ideias discretamente para aqueles próximos a ele, sem fanatismo, apenas mostrando que a prosperidade começa dentro de cada um de nós. Ele dizia: "O sucesso que não transforma quem você é por dentro não é verdadeiro sucesso. A riqueza que não eleva a alma é apenas ilusão." Em um momento de introspecção, Carlos se perguntou: qual é o meu propósito real? Para que estou usando minha mente e meu poder? Ele percebeu que tudo o que havia conquistado até então tinha valor, mas que o verdadeiro legado seria como sua mente, fé e ação poderiam inspirar e transformar a vida de outros. Ao olhar para o horizonte, sentiu-se grato por cada desafio, cada queda, cada momento de dúvida. Tudo isso havia sido necessário para fortalecer sua mente, espírito e visão de vida. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não é apenas externa, mas uma expressão do que somos por dentro, refletindo em tudo que tocamos e criamos. Napoleon Hill afirmava: "A riqueza que você atrai é um reflexo da mente que você cultiva." Carlos finalmente entendeu o que isso significava. Uma mente alinhada com propósito, fé e energia positiva transforma a realidade, atrai abundância e inspira outros a fazerem o mesmo. Ele continuou caminhando, sentindo cada passo como um ato consciente de criação. Cada pensamento positivo,
Cada ação guiada pelo propósito e cada momento de gratidão se tornaram sementes de uma vida plena e rica em significado. Carlos sabia, profundamente, que estava no caminho certo. Um caminho onde riqueza, sucesso e espiritualidade não são separados, mas interligados pelo poder da mente. E você, leitor ou espectador, já refletiu sobre a riqueza que cultiva dentro de si? Está alimentando pensamentos, emoções e ações que elevam sua mente e espírito? Ou está deixando que dúvidas e negatividade direcionem sua vida? Pois a verdade é clara. A prosperidade externa é apenas o reflexo do que você é por dentro. Carlos já havia descoberto a força da mente, a persistência, a fé inabalável e a espiritualidade do sucesso. Mas havia um último segredo que a vida ainda lhe ensinaria: o poder da imaginação e da visualização consciente. Ele percebeu que toda grande conquista começa como uma ideia na mente e que imaginar de forma clara e intensa é tão importante quanto agir. Certa tarde, sentado sozinho em seu escritório, Carlos olhou para o horizonte pela janela e se perguntou: o que realmente desejo criar com minha vida? Qual é o impacto que quero deixar no mundo? Ele percebeu que muitos sonhos que considerava distantes poderiam se tornar realidade se ele conseguisse visualizá-los com precisão e emoção. Napoleon Hill dizia: a imaginação é o laboratório da mente. Tudo o que o homem pode conceber, ele pode criar. Carlos começou a praticar a visualização diária, não apenas pensando nos objetivos, mas sentindo-os como se já fossem reais. Ele imaginava contratos assinados, parcerias frutíferas, reconhecimento e até o impacto positivo de seus projetos na vida das pessoas. Cada detalhe importava. O brilho nos olhos de quem o apoiava, o som das palavras de agradecimento, a sensação física da vitória, o orgulho silencioso de ter superado todos os obstáculos. Quanto mais vívida e detalhada a visualização, mais sua mente se alinhava com as ações necessárias para tornar aquilo real. E então, ele percebeu algo profundo. A imaginação é a ponte entre o presente e o futuro. Cada pensamento que Carlos alimentava era uma semente plantada em sua mente, e cada ação tomada com fé e propósito era a água que fazia aquela semente crescer. Sem ação, a imaginação permaneceria um sonho. Sem imaginação, a ação seria sem direção. Certa noite, em um momento de introspecção profunda, Carlos sentou-se diante do espelho e disse: eu vejo meu sucesso. Eu sinto minha vitória. Eu atraio pessoas, oportunidades e riquezas que refletem meu poder interior. Nada poderá me deter. Ao fazer isso, ele percebeu que não se tratava apenas de visualização, mas de criar energia e intenção, que transformava não apenas sua mente, mas também o mundo ao seu redor. Ele começou a notar coincidências incríveis, soluções inesperadas e portas que se abriam de maneiras que antes pareciam impossíveis. Era o poder da imaginação combinado com ação, fé e energia positiva, uma força que Hill chamaria de a mente alinhada com o universo. Carlos também começou a aplicar esse princípio nos momentos de dificuldade. Quando um obstáculo parecia intransponível, ele fechava os olhos e imaginava a solução perfeita. Cada detalhe do processo, cada passo da execução, cada resultado positivo. Esse exercício não apenas o acalmava, mas criava possibilidades que antes não existiam, porque sua mente já começava a trabalhar para transformar o que ele visualizava em realidade concreta. Ele percebeu que visualização e imaginação não são escapismo, mas ferramentas de criação deliberada. Cada projeto, cada meta, cada sonho que parecia distante podia ser alcançado quando se combinava imaginação vívida com ação persistente e fé inabalável.
Enquanto caminhava à noite pelas ruas iluminadas da cidade, Carlos refletia sobre tudo que havia aprendido. Se eu posso imaginar claramente, sentir com intensidade e agir com disciplina, então nada poderá me impedir. O universo responde à mente que sabe o que quer, que acredita e que age sem hesitação. E ele começou a ensinar essa prática para outros discretamente, mostrando que a chave do sucesso não está apenas na habilidade técnica ou no conhecimento, mas na clareza da mente e na força da imaginação consciente. Ele dizia: visualize com emoção, sinta com gratidão e haja com determinação. Tudo que sua mente concebe com fé e propósito, você pode alcançar. Huygens Carlos compreendeu que cada visualização diária era uma construção do futuro e que a mente humana é capaz de criar mundos inteiros quando nutrida com crença, intenção e ação. Ele sabia que a grandeza não era algo a ser esperado, mas algo a ser criado deliberadamente, passo a passo, pensamento a pensamento. Ele concluiu seu dia refletindo: eu sou o arquiteto da minha realidade. Cada pensamento que cultivo, cada emoção que sinto e cada ação que tomo molda meu futuro. Nada é impossível para a mente que acredita, imagina e age com coragem. E você, leitor ou espectador, já se permitiu imaginar sua vida ideal com tanto detalhe que começa a sentir como se já fosse real? Já transformou seus sonhos em energia viva, pronta para se manifestar? Pois a verdade é esta: o que você imagina com clareza, sente com intensidade e age com persistência, inevitavelmente se tornará realidade. Carlos havia caminhado por um longo caminho. Passara por medos, dúvidas, solidão e desafios que testaram cada fibra de sua coragem. Havia aprendido sobre a força da mente, a persistência, a ação imediata e a fé inabalável. Havia compreendido a lei da atração, a energia da vitória e o poder da visualização. E mais importante, descobrir a espiritualidade do sucesso. Que riqueza e realização são reflexos do que cultivamos por dentro. Naquele dia, sentado em seu escritório, ele fez uma pausa para refletir sobre toda a jornada. Cada obstáculo superado, cada noite em que parecia impossível seguir, cada decisão tomada sozinho, tudo culminava naquele momento de clareza. Ele percebeu que a vida que sempre sonhara não estava esperando por ele fora. Ela estava sendo criada dentro de sua mente, passo a passo, pensamento a pensamento, ação a ação. Ele se lembrou das primeiras lições de Napoleon Hill. O ponto de partida de toda conquista é o desejo. A mente que controla seus pensamentos, controla seu destino. Carlos sorriu para si mesmo, lembrando do homem que meses atrás olhava para o espelho e se perguntava se era capaz. Agora, aquele homem havia se transformado. A transformação não veio do acaso, nem da sorte. Veio de um compromisso diário com a ação, com a mente positiva, com a persistência e com a fé. Ele levantou-se e caminhou pelo parque próximo, sentindo o vento bater no rosto. Cada passo era uma afirmação silenciosa de vitória. Eu sou capaz. Eu sou merecedor. Nada poderá me deter. E foi ali, caminhando sozinho, que Carlos percebeu a verdadeira essência do sucesso. Não é apenas conquistar objetivos externos, mas dominar a própria mente e espírito. Ele compreendeu que cada desafio superado não era apenas uma vitória sobre circunstâncias externas, mas uma vitória sobre suas próprias limitações internas. Carlos também refletiu sobre a lei da atração, que agora compreendia profundamente. Ele entendeu que o universo responde à clareza de propósito, à energia de gratidão e à intensidade da visualização.
Cada oportunidade que surgia, cada pessoa que se aproximava, cada solução inesperada era fruto de sua mente alinhada à sua visão de sucesso. Ele começou a escrever em seu diário, uma prática que se tornara sagrada. Cada pensamento que cultivo, cada ação que tomo, cada emoção que sinto é uma semente. A colheita é inevitável. Eu sou o criador da minha realidade. Carlos sabia que o verdadeiro segredo da mente vencedora era combinar todos os elementos aprendidos. Desejo ardente e propósito definido. Saber exatamente o que se quer e por quê. Ação imediata e persistente. Nunca esperar pelas condições perfeitas. Agir com fé e coragem. Visualização e imaginação vívidas. Sentir o objetivo como se já fosse realidade. Pensamentos positivos e energia de vitória. Vibrar na frequência do sucesso, não do medo. Independência emocional e força interior. Confiar em si mesmo, mesmo quando todos duvidam. Espiritualidade e gratidão. Reconhecer que riqueza e sucesso refletem a mente e o espírito. Enquanto refletia, ele percebeu que cada desafio enfrentado, cada erro cometido, cada noite de incerteza era parte do treinamento da mente. A vida não havia sido dura com ele por acaso. Cada dificuldade era um professor, cada derrota uma oportunidade de crescimento. E então, uma sensação profunda de realização tomou conta dele. Não era apenas o sucesso material, mas a consciência de que tinha se tornado o mestre de sua própria mente, capaz de criar oportunidades, superar desafios e transformar sonhos em realidade. Napoleon Hill dizia: a mente que aprende a dominar a si mesma e a pensar de forma positiva e clara se torna uma força irresistível, capaz de realizar qualquer objetivo. Carlos finalmente compreendia plenamente essa frase. Ele era a prova viva disso. Enquanto caminhava, refletindo sobre o passado e visualizando o futuro, Carlos fez uma pergunta poderosa a si mesmo. Se eu posso criar minha realidade, superar cada desafio e conquistar minha visão, o que mais posso alcançar? Que limites ainda posso quebrar? Ele sorriu, sentindo a força pulsar em cada célula do seu corpo. Sabia que sua mente agora era uma arma poderosa, um ímã de oportunidades, um farol de energia positiva. Nada poderia detê-lo. Cada passo, cada pensamento e cada ação o aproximavam da vida que sempre imaginara. E assim, Carlos concluiu sua jornada de transformação. Um homem que descobriu que o maior poder não está nas circunstâncias externas, mas dentro de sua própria mente. Que o verdadeiro sucesso é a soma de pensamento, ação, persistência, fé, imaginação e espiritualidade. Que riqueza, abundância e propósito não são coincidências, mas reflexos de uma mente disciplinada, positiva e focada. Ele se lembrou de uma última frase de Napoleon Hill: a mente que cria, acredita e age com fé é invencível. Carlos sorriu e sussurrou para si mesmo: eu sou invencível, eu sou capaz, o universo conspira a meu favor, nada vai me deter. E assim, ele seguiu seu caminho, consciente de que cada novo dia era uma nova oportunidade de aplicar o poder da mente, criar oportunidades, inspirar outros e viver uma vida de abundância, propósito e realização plena. E agora, depois de acompanhar a jornada de Carlos, fica a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Você está pronto para despertar o poder que dorme dentro da sua mente? Está pronto para agir, acreditar e criar a vida que sempre sonhou? Lembre-se, o sucesso não espera, a oportunidade não bate duas vezes e o universo só conspira a favor de quem decide avançar com fé e persistência. Cada pensamento que você cultiva, cada ação que você toma, cada desafio que enfrenta é um degrau na escada da sua grandeza. Então, eu quero que você faça uma promessa hoje. Você vai persistir, você vai acreditar e você vai agir sem hesitar,
Porque, assim como Carlos descobriu, a verdadeira vitória nasce dentro da sua mente e se manifesta no mundo que você constrói todos os dias. Se este vídeo tocou o seu coração, se fez você refletir sobre sua vida e suas possibilidades, deixe seu like agora. Se você quer continuar crescendo e aprendendo como despertar todo o seu potencial, inscreva-se no canal e ative as notificações. E eu quero saber de você. Qual passo você vai dar hoje para conquistar a sua mente e transformar sua vida? Comente aqui embaixo e inspire outros a fazer o mesmo. Lembre-se sempre, você é capaz, você é forte e nada vai te deter. A força da sua mente é ilimitada. Use-a, confie nela e conquiste tudo aquilo que sempre sonhou. Vamos juntos transformar pensamentos em ações, sonhos em realidade e desafios em conquistas.